Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso terceiro dia de aula de teologia pastoral. Já oramos, como é nosso costume, mais uma vez, graça e paz, boa noite. Graça e paz a todos, boa noite. Boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Graça e paz, boa noite. Boa noite. Meus irmãos, vamos lá nessa noite fria, nessa noite que Deus preparou para nós. Vamos começar aqui nossa terceira aula de teologia pastoral. Vou concluir hoje aquela parte em que, no último encontro nosso, eu disse que queria falar sobre Eugene Peterson e sobre um assunto muito, mas muito importante, e vamos entrar no tema de vocação. Vou estar fazendo hoje um apanhado aqui, tanto da minha apostila, quanto do livro do Eugene Peterson, quanto do livro de Spurgeon, quanto no livro de John MacArthur, e assim nos demais materiais que a gente tem selecionado aqui para vocês, tá bom? Lembrando a todos que as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam depois reestudar esses temas, esses assuntos, ruminar sobre essas aulas, porque elas, de fato, são muito relevantes, o material que temos estudado a partir da Bíblia e a partir desses homens de Deus que abençoaram tantas gerações tem sido muito importante. Essas aulas também são gravadas para que, no futuro, irmãos possam estar fazendo o curso em EAD, e também para que irmãos espalhados, aonde quer que essas aulas cheguem, possam ser abençoados e esclarecidos por esse material, para poder servir melhor a Igreja de Jesus. Tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, como é costume nosso, vamos ler um texto bíblico. Eu quero ler com os irmãos. Hoje nós vamos estar trabalhando muito sobre o assunto de vocação, então eu quero ler com os irmãos algumas porções, e eu convido o meu irmão a abrir aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Mateus 11. Versículo 28 em diante, esse texto tão conhecido por todos nós. Quem achou, por favor, pode ler para nós. Mateus 11, 28 a 30. Posso ler, pastor? Por favor. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Leia para nós também, meus irmãos, pastor Johnny, por gentileza, Mateus 9, 9. Percebam, irmãos, aqui Jesus está fazendo um convite para todos, para todas as pessoas. Ele está convocando, ele está vocacionando pessoas para segui-lo, pessoas para amá-lo. E agora eu peço que o meu irmão, pastor Johnny, leia Mateus 9, 9, porque além de convidar pessoas para segui-lo, dentro desse convite especial dele, alguns foram privilegiados por eu diria, um chamamento, por uma vocação ainda um pouco mais específica. Por favor, pastor. Pois não. Mateus 9, 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Essa passagem é linda e tem um significado lindíssimo, porque, como os irmãos bem sabem, Mateus ele era publicano, e naqueles dias o publicano ele fazia um papel muito, muito singular. E o publicano não era uma pessoa comum, ele era um judeu a serviço de Roma. Ele cobrava impostos para Roma. Então, os judeus tinham os publicanos como traidores, porque eles trabalhavam cobrando imposto do seu próprio povo para Roma.
E, naturalmente, por eles serem maltratados pelo seu povo, eles acabavam, muitas vezes, se enveredando por um caminho de erro. Já que eu estou me queimando com o meu povo, logo eu irei enriquecer. E era comum o distrato aos publicanos, eles eram considerados como pecadores, corruptos, mal vistos, e ao mesmo tempo também eles eram pessoas que se enveredavam para esse erro. Eles pegavam os donativos, ou melhor, os impostos, passavam parte para Roma e cobravam um pouco a mais dos seus próprios compatriotas. Mas aqui Jesus estende o terno convite dele a quem? A um pecador, a um publicano, a esse que era mal visto, e disse: venha, siga-me. E aqui a gente conhece a história e ele se torna um apóstolo. Mas qual que é o destaque que eu queria dar aqui? Ele abandona tudo e segue. Hoje, a melhor comparação nossa para um publicano seria um político extremamente corrupto, que é bem, vamos dizer assim, reconhecido pela sociedade, que já foi provado, condenado. Jesus está convidando esse político para se tornar um seguidor de primeiro grau dele, ou seja, para segui-lo não só como um discípulo, mas agora como um apóstolo. E a Bíblia diz que ele, deixando tudo, o segue. A comparação melhor que a gente poderia fazer ele deixa, quem sabe, o Senado da República, quem sabe a Câmara dos Deputados, ou quem sabe a vereança, ou a prefeitura. Estou imaginando aqui, não estou dizendo que todos os políticos são corruptos, mas supondo que tenhamos que se enquadre bem esse perfil. A Bíblia diz que ele, deixando tudo, abandona tudo, segue Jesus. Literalmente, ele troca. Então, essa vocação foi uma vocação especial, porque Jesus fez um convite especial. Tá bom? Então, guardem isso. Jesus chama todos, mas dentre todos esses que ele chama, alguns têm um chamamento mais específico, mais orientado, com um propósito mais elevado. E agora vamos para o terceiro texto, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Quem quiser ler, ou o pastor Johnny, ou outro irmão, fique à vontade. Pode repetir? Atos 9, 4 e 5. 4 a 6, aliás. Atos 9, do 4, 6. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo então perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aqui é aquele grande momento em que Jesus se manifesta a Paulo, se revela a ele, e perceba, Jesus fala para Paulo: por que você está me perseguindo? E aqui nós, lendo o texto, evidenciamos algo notável. Paulo estava indo a perseguir os cristãos em Damasco. Ele tinha recebido carta dos líderes religiosos de Jerusalém. E agora, Jesus se revela a ele e diz: por que você me persegue? Quem persegue um cristão persegue Jesus. E aqui, Jesus se mostra a Paulo, se revela a Paulo. E Jesus dá uma ordem para ele: olha, vai até a cidade que você vai ser instruído nessa cidade. Alguém vai te dizer o que você irá fazer. Leia para nós, pastor Johnny, versículos 15 e 16, quando Ananias ele recebe do Senhor as palavras, eu diria, definindo esse chamamento de Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios
e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Pode ler o 17 também, Tá bom. Então por favor. Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E olha só, meus irmãos, aqui, né, Paulo é visitado por Jesus, e Paulo agora foi visitado novamente por Jesus por meio de Ananias. Paulo teve a experiência com o Cristo ressurreto, foi a sua primeira experiência, e logo na sequência, quando já estava lá nessa casa, agora ele tem uma experiência novamente com Cristo ressurreto, sendo que o Cristo ressurreto estava se revelando a Ananias. E aqui nas palavras de Ananias, nós entendemos de uma forma bem peculiar que Paulo ele foi escolhido para levar o nome dele perante os gentios, reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo foi vocacionado e logo na sua vocação o Senhor disse: você será o meu mensageiro, o meu eleito, dentro do meu povo, entre os gentios, e você sofrerá por causa do meu nome. E assim, a gente conhece já a história do grande apóstolo. Deixo esses textos aqui para os meus irmãos, porque hoje a gente vai trabalhar muito sobre vocação. E hoje eu quero trabalhar muito sobre essa ideia de um vocacionado, um verdadeiro vocacionado. A importância de termos certeza dessa vocação, a importância de realmente ouvirmos de Deus, a importância de ver Deus atuando por nosso intermédio, vendo a igreja confirmar aquilo e não se deixar se abater por nada nem por ninguém. E ao tratar desse assunto, nessa matéria, aos irmãos que são pastores ou que são missionários, ela é muito relevante. Mas mesmo aqueles que não são pastores ou missionários, que foram levantados para serem obreiros, indiferente da área, é importante termos certeza pelo qual Deus nos separou. E aqueles demais obreiros que não serão necessariamente pastores, nem missionários, nem pertencerão a um staff, mas serão ali ministros da igreja, serão crentes ali servindo como obreiros e apoiadores. É importante sabermos que numa igreja local, Deus levanta esses homens, Deus levanta essas pessoas para abençoar a igreja e quando eu, mesmo sendo um membro piedoso, apoio o meu pastor, apoio a igreja local, eu serei abençoado por causa daquele chamado. Porque, irmãos, guardem isso que eu aprendi com um amigo meu. O dom de Deus nos encontra. Como assim? Se Deus nos dá um dom, eu serei útil a vocês, em algum momento essa bênção virá também sobre mim. Na realidade, eu costumo até dizer que quando somos canal de Deus, antes da bênção chegar no outro, passa por nós. Por isso que o MacArthur, quando ele falava sobre os privilégios dele ser pastor, ele dizia que ele se sentia muito honrado, porque ao estudar, ao orar, ao se preparar para pregar, ele desfrutava de uma comunhão com Deus de primeira mão. Ou seja, antes de sermos boca de Deus entre os homens, a boca de Deus já está nos lapidando, já está nos ministrando, já estamos desfrutando de tudo isso. E o dom de Deus nos encontra no sentido assim, podem ver que o dom é maior do que o ministro, porque o dom veio do Espírito. Então, em algum momento, vocês terão essa experiência, vocês pregarão uma mensagem, farão uma obra, farão um evangelismo, cantarão um hino, se sentirão usados. Mas se vocês tiverem o privilégio de gravarem, como muitos de vocês já participaram disso, quando nós gravamos algo e nós assistimos aquele momento,
ficamos surpresos como naquele momento, depois de uma semana, um mês, ou quem sabe um ano, ou muitos anos, a gente vê aquela ministração, Deus fala conosco como se nós não fôssemos a pessoa pregando, sendo que fomos nós que pregamos. Porque, na realidade, o que Deus está nos ensinando nessa interação? Que ali era o servo de Deus, era o próprio Deus usando um vaso, que, por sinal, éramos nós mesmos. Isso vale, inclusive, para um texto escrito, para um estudo. Você escreve um assunto, você manda uma carta para alguém, você evangeliza alguém. Depois de alguns anos, você pega aquele material, vai ler, aquele estudo te abençoa. O dom de Deus nos encontra. Por quê? Porque isso é maior do que nós. Então, por que eu estou falando sobre isso? Que eu aprendi com o pastor Elias Codinhoto. Porque muitas vezes, irmãos, quando eu não sou um pastor, um missionário, ou uma pessoa de muita relevância, mas eu sou um membro da igreja, mas eu tenho clareza que lá na igreja local, Deus levantou um pastor, um missionário, Deus levantou diáconos, Deus levantou presbíteros, Deus levantou ministros, e eu apoio essa igreja, tudo que o Espírito Santo está fazendo, eu serei abençoado. Por quê? Porque é uma sinergia em que nós nos entregamos a Deus, ora fazendo e ora desfrutando. E o meu apoio é relevante. Então, hoje a gente vai estar trabalhando bastante nesse tema da vocação, e é muito importante a gente saber da importância da vocação, da importância e da relevância que é ter essa convicção. Porque aqui, irmãos, nós fizemos essas leituras. Mateus, ele teve muita oposição. Paulo teve mais oposição do que Mateus. Se eles não tivessem certeza do seu chamamento, eles não prosseguiam. E o reino de Deus é um reino onde teremos muitos embates. Então, se nós não tivermos certeza daquilo que Deus nos separou para fazer, a gente para. Por isso que ser vocacionado por Deus, ter uma convicção não que nasce em nós, mas que nasce em Deus, isso muda tudo na nossa vida. E fica aqui também mais uma coisa importante para eu falar para vocês. Nós não nos autovocacionamos. Quem nos separa é Deus, para aquilo que Ele sonhou para nós. Nós só entendemos aquilo que Ele tem para nós, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Então vamos lá, meus irmãos. Eu disse para vocês que nós estaremos lendo o material. Alguém quer fazer alguma pergunta antes disso, para a gente entrar aqui no material de Eugênio Peterson? Alguma dúvida? Tranquilo? Hoje tá bom o áudio, tá bom a transmissão, né? O meu deu Então uma vamos lá. cortada aqui, mas eu acho que é a minha internet, pastor. Aqui para mim tá ótimo, né? Tá bom, né? Ok. Para mim tá, mas de repente vão me avisando, tá bom? Bom, meus irmãos, então vamos lá, meus irmãos. Vamos ler o material, né? Na semana passada eu disse para vocês aqui, enquanto nós terminamos o nosso material, que nós estávamos aqui. Eugênio Peterson, no seu livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus, fala do trabalho dos ângulos. E aqui eu pedi para vocês lerem, né, a introdução desse livro. Vou até pôr a capa do livro aqui para vocês, só para vocês verem qual é o livro. Capa é essa. Essa daqui, meus irmãos. Opa, sumiu aqui vocês, só um segundo. Isso aqui.
Pastor, o senhor projetou? Não, vou projetar agora. Ok. Estou meio perdido aqui por causa dessa luva. E agora aqui. Esse é o material. Eugênio Peterson, um pastor segundo o coração de Deus, tá bom? Esse é o material. Isso. Mas vamos ler aqui a introdução, meus irmãos. A introdução, vamos lá. Deixa eu colocar aqui novamente. Pastor, Pois não. no livro do Chamado para o Ministério, do Spurgeon, Hum, eu achei muito interessante que ele traz um tipo os 3 pontos ali, né? Sobre a convicção da vocação. sim, sim. Um dos primeiros lá é o desejo intenso, pelo que eu pude ver. Mas desejo intenso a gente não tem a todo tempo, né? Às vezes a gente, pelo contrário, a gente se sente até desanimado. E muitas vezes a dúvida é o que mais tem no nosso coração do que a própria certeza. Assim, ao ler esse livro, confesso que fiquei com bastante, com bastante dúvidas sobre algumas coisas que... Mas, Não, assim, é, concordo plenamente, um livro tremendo. E como eu falei também, assim, na outra aula, tem muitas coisas, assim, que me pegou de calças curtas, que preciso buscar mais ao Senhor e me arrepender de muitas coisas. então, na Mas, realidade, enfim, não, a gente hoje vai ser o dia que eu vou trabalhar desses materiais e a gente vai chegar lá, Gil, porque, como você falou, Gil, esse ponto, ele é muito importante, sim, mas em algum momento, pelas circunstâncias difíceis, ou quem sabe ou quem sabe até mesmo pela provação, pela fúria do inimigo, ou quem sabe a dúvida mesmo. Então, por isso que é importante a gente ter o desejo, sim, mas ter essa convicção de que nós não estamos apenas fazendo algo da nossa cabeça, entendeu? Porque assim, vamos pintar vários cenários. Não existe uma vida de êxito sem sacrifício, em qualquer profissão. No entanto, quando se trata do ministério, o ministério ele tem algumas características muito mais delicadas. Se a gente não tiver essa convicção e ora também esse desejo, essa vontade, a gente vai ter pouco fôlego. E por isso que tudo isso é importante, sim, é importante para que a gente, nos bons momentos, como dizia um diretor que eu tive, ele falava assim, bons ventos para você, quando eu saí do banco, lá do HSBC. Ele gostava muito de velejar, de andar de barco, ele falava bons ventos. Irmãos, parece uma palavra simples, mas para um marinheiro, para um barqueiro, isso muda tudo. O que é bons ventos para um marinheiro? É um passeio, é uma diversão. Você alça a vela, ou isso, né? Você enche, de repente o vento te leva, você desliza na água, ou seja, você brinca, o vento te ajuda. E nos maus ventos? Aí mudou tudo. Imagine essa cena, você começa o ministério na igreja, seja ele pastoral, seja ele de evangelismo, com bons ventos. E aí, né, vai de um lugar para o outro, aprende, e de repente vem os maus ventos. O mesmo percurso que você fazia outrora, agora você não vai fazer 10%, porque você vai ter que remar, você vai ir contra a maré, contra as ondas, você não vai ter nada que te ajude. Por isso que, assim, bons ventos muda tudo. E aí onde entra o desejo de você poder aproveitar as fases boas. E as fases boas serão memoriais
da nossa alma. Por exemplo, um pastor, ele prega, ele evangeliza, ele discipula. Sábado tivemos um estudo na nossa igreja e acabamos quase não tendo estudo, porque nós abrimos por compartilhamento, como estamos no mês de aniversário da igreja. Meus irmãos, como foi doce ali ouvir o que Deus fez na vida dos irmãos ao longo desses anos. Como é gostoso ouvir a maneira que Deus trabalhou na vida de cada um individualmente. E assim, ao ouvir ali, naturalmente, eu estou na igreja há quase 30 anos, os irmãos acabaram me elogiando bastante, porque eu tive uma participação muito grande na vida da maioria, para não dizer de quase todos. E ali eu comecei a lembrar, falei, puxa vida, isso daqui aconteceu, né? Olha aquilo lá, nossa, tivemos essa outra coisa. Ou seja, a gente não lembra muitas vezes de tudo que Deus faz. Não é ingratidão. Mas, ao mesmo tempo, como é gostoso você relembrar dos bons ventos. Porque quando chegarem maus ventos, quando vierem tribulação, a gente vai estar firme. Quando vierem as vozes das trevas, a gente vai estar firme. E aí nós olharemos para trás e veremos um rastro vamos ver uma trilha de vitória. E aí fica mais fácil o momento da tribulação, entendeu, Dio? Agora, se você já começa no vento contrário, meu irmão, só ir na pique, aí quando vier as piores tribulações, você joga a toalha, você fala, não aguento. Tá entendendo? Então, assim, claro que todo vocacionado, de fato, ele vai aguentar. Mas perceba, Deus, ele sempre vai nos conduzir. Então é importante a gente ter essas experiências e guardar isso no coração, porque virão dias difíceis. O problema é que hoje o evangelho virou um lugar para a gente mostrar as nossas virtudes. Esse é o ponto. Então, podem ver, Gil, o evangelho é um lugar hoje para a gente mostrar a nossa beleza, nossa sabedoria, nossa performance. E o ministro cristão, ele não existe para isso. O evangelho é para ele pregar a mensagem salvadora. Ele não é a mensagem. Ele é só o mensageiro da mensagem. Hoje o mensageiro tem mais protagonismo, e a igreja, do que a mensagem. Não pode ser assim. Por isso que as pessoas se perdem, por isso que elas se frustram. Quando nós engrandecemos a mensagem, o mensageiro é só mais um naquele período, que Deus vai levantar quantos ele quiser. Né? Podem ver. Entendeu, irmão? Então, assim, hoje em dia, igreja, ministério, virou um lugar de muita vaidade, de muito triunfo, de muita performance humana. Por isso que é importante a gente estar estudando isso, para a gente entender o que as Escrituras esperam de nós. E por isso que eu fiz a leitura de Mateus e de Atos, a vida de Levi, como publicano, que era rico e abandona tudo. Hoje não. Hoje o camarada que é rico se converte, ele quer ficar bilionário, entendeu? E o perseguidor não quer sofrer, não. Ele fala, não, eu quero só jato, iate. Virou uma loucura. Então, esse evangelho aí não tem nada a ver conosco. Aliás, é o falso evangelho, né? Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos aqui para o material Quer falar mais alguma coisa, Gil? Tranquilo? Então, vamos aqui para o material do livro que eu compartilhei a capa, né? Só pedir para vocês lerem a introdução, a gente só vai ler 2 parágrafos, então vou pegar aqui um PDF só de alguns parágrafos para a gente debater em classe, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, meus irmãos. Essa parte aqui. Encontrei dentro... quem quer ler para nós? Pode ler, Tomé? Por favor. Encontrei dentro da trigonometria uma metáfora que pode ser útil para enxergarmos o que foi apresentado. Digo que as 3 atividades essenciais ao ministério são os ângulos de um triângulo. Ao olharmos para a figura, o que nos chama a atenção são as linhas
que aparecem em proporções variadas, em relação umas às outras. Mas o formato total é determinado pelos ângulos. As linhas visíveis que formam o pastorado são a pregação de sermões, o ensino e a administração. Os pequenos ângulos deste ministério são a oração, a Bíblia e a orientação espiritual. O comprimento e a proporção das linhas são variáveis, satisfazendo inúmeras circunstâncias e se acomodando a uma grande quantidade de dons pastorais. Se estiverem, porém, separadas dos ângulos ou forem construídas ao acaso, não formarão um triângulo. Até aí, Tomé. Está ótimo, por enquanto. Lembram que na última aula nós, ao falarmos sobre quem que, de fato, reorganiza a igreja, quem que faz o redirecionamento da igreja, quem era, irmãos, que faz o redirecionamento da igreja? O líder, né? O pastor. O líder, o pastor. Tudo começa por uma liderança. Então, o redirecionamento, quem deve dar o tom, a tônica, é o líder, é o pastor. Logo, o Eugene Peterson agora, ele está falando o seguinte, vamos pensar um pouco. E esse livro dele, que é Um Pastor Segundo o Coração de Deus, ele vai trabalhar na seguinte desconstrução. Antes disso, deixa eu falar um pouco. Quem é Eugene Peterson? Eugene Peterson, ele é considerado pastor de pastores. A igreja dele não é uma igreja muito grande, mas ele se tornou uma pessoa muito relevante. Por quê? Porque ele, com as suas ideias e com as suas propostas, e por meio do dom do Espírito Santo de Deus na vida dele, é claro, porque isso é Deus despertando ele faz com que os pastores entendam melhor o seu papel. E o que acontece? Por que ele é considerado pastor de pastores? Por afirmações como essa, por exemplo. Ele vai dizer o seguinte, que quando nós olhamos para a figura de um ministério pastoral, principalmente, ele coloca aqui que ele enxerga o ministério pastoral como se fosse um triângulo. Ou seja, ele vai usar a trigonometria como uma base para desenvolver a sua tese. Tanto é que esse livro ele vai trabalhar em cima disso. Aqui é só a introdução, mas depois, quem quiser pode ler. Quem lê o livro completo, eu vou estar considerando pontos extras, tá bom? Então, quando ele fala, como que nós vemos um pastor? Porque qual que é a grande questão, irmãos? Muitas vezes nós vamos para o ministério copiando o formato daquilo que a gente aprende. Você aprende algo, logo você faz igual. Então, você nota que um pastor, ele prega, você diz, então eu preciso pregar para ser um pastor. Aí o pastor, além de pregar, ele dá aula, e então o que você faz? Você vai lá e dá aula. E aí o pastor também administra a igreja, supervisiona ali todos os ministérios e a parte administrativa, e você fala, puxa vida, eu preciso aprender um pouco de administração, pelo menos de uma igreja. E aí você administra, logo você fala, eu já tenho todos os critérios de ser um bom pastor. Mas vamos imaginar uma outra situação. Se converte dentro da nossa igreja um professor universitário que trabalha dentro de uma faculdade e ele é um professor da área de gestão ou de administração. Ora, ele já é um professor universitário, ele fala bem. Ele trabalha dentro de administração, ele ensina sobre esse tema, logo ele entende sobre o assunto. Em pouco tempo, ele olha assim o ministério pastoral e fala, eu quero ser um pastor. O que falta para ele? Falta ele conhecer um pouco mais da Bíblia e pregar aos domingos ou pregar nos cultos públicos. Aí ele prega, ele consegue transmitir uma boa mensagem. Aí ele é convidado para dar uma aula. Ele vai lá e dá uma boa aula, porque ele já tem uma experiência na docência. E, de repente, ele é convidado para uma área administrativa da igreja. Ele se dá muito bem, porque ele já é um administrador. Logo, em um ano, ele se acha que ele é um pastor. Eu te digo, será que ele é um pastor?
Percebam, nós temos uma relação de comparação. Nós comparamos. Se fulano faz isso, ele é aquilo. Mas no critério do pastorado não é assim. Porque é por isso que Eugene Peterson ele vai desconstruir. E olha aqui o que ele disse, essas frases aqui, ó. As linhas visíveis formam o pastorado são a pregação de sermões, o ensino e a administração. Ou seja, quando nós avaliamos o ministério pastoral, nós dizemos, se alguém quer ser pastor, precisa disso. Ele precisa pregar sermão, porque se ele não prega um sermão, ele não é um pastor. Se ele não dá o ensino, ele não é um pastor. E se ele não administra, ele não é um pastor. Tem alguma coisa de errada nesse critério, irmãos? No primeiro momento, não, né? Concordam? O Spurgeon, ele traz um outro critério muito interessante. Ele vai falar que no currículo de alguém precisa ter também algumas conversões. Isso, né? Então, que a gente vai chegar em Spurgeon depois, né? Demais assim. Sim, ele coloca isso. Mas você concorda, Gil, que nas suas devidas proporções, ainda mais no nosso território aqui no Brasil, se a gente começa a testemunhar para a própria família, para os próprios amigos, chega uma hora que a gente consegue, alguns mais fácil, outros com um pouco mais de dificuldade, mas a gente consegue levar algumas pessoas para Deus, não é assim? É verdade. Né? Então, assim, mas o que eu quero falar aqui com os irmãos? Qual que é a ideia que a maioria dos irmãos tem sobre um pastor? Que ele é alguém que prega, que ele é alguém que ensina e que ele é alguém que administra. Só que o que o nosso querido Eugene Peterson vai trabalhar? Ele fala que essa daqui são as linhas, irmãos, as linhas visíveis, dando essa ideia da trigonometria, né? Ou seja, e aí ele abre agora o que importa para um verdadeiro pastor não são essas retas, mas são os encontros dessas retas. Deixa eu abrir aqui no Paint, fazer alguns desenhos aqui com vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Onde está? Eu não estou achando agora aqui. Tem problema, depois eu... Mas imagine agora um triângulo, irmão. Qual é a proposta deles? Vocês conseguem ver o meu rabisco que eu estou fazendo aí? Sim. Conseguem ver? Viram? Em verde? Agora sumiu. Sumiu, né? Isso, então eu vou fazer aqui mesmo, tá? Eu vou fazer aqui mesmo. Então, percebam, alguns pastores pregam muito bem, irmãos. Olha, eles têm uma mensagem muito poderosa. Ensina um pouco. E tem uma administração muito boa. Estão entendendo? Olha só, são retas, né? O nosso querido Eugênio, desculpem pela minha... que eu estou fazendo no mouse, né? Tá vendo? O triângulo. Ele vai falar que o que importa não são essas retas. Cada uma dessas retas, que são importantes, não diz tudo. O que diz está aqui. Está no encontro, nos ângulos. Eu não sei como que faz. Deixa eu ver aqui, para ficar mais tempo. A caneta. E acho que a gente avalia isso bem, né? Porque o triângulo só é triângulo uma vez que ele tem 3 lados e tem esses encontros. Exatamente. Ele deve ser bem feliz. Exatamente. Então, o que acontece? O Eugene Peterson está falando que nesse ângulo do triângulo, que é a grande relevância, que é o encontro deles. E quais são os ângulos? Os pequenos ângulos desse ministério são oração, a Bíblia e a orientação espiritual. Pastor, assim, algo tão simples, mas muda tudo. Um profissional da fé, ele não ora. E se ora, é uma oração performática. Um profissional da fé não lê a Bíblia nas entrelinhas, não lê a Bíblia profundamente. Ele faz uma leitura performática dos textos. E orientação espiritual, aí piorou. Ele vai seguir o que dá certo, não o que está certo. Estão entendendo, irmãos? Então,
Para Eugene Peterson, essa vai ser uma das coisas mais importantes da vida de um vocacionado, de um ministro. E aqui, meus irmãos, deixa eu gastar um tempo aqui com vocês. Vamos falar aqui algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de ter esse momento com os meus obreiros e principalmente com os irmãos da liderança. Esporadicamente, eu sempre fazia essa pergunta e, na medida do possível, eu faço essa pergunta. Como que vai a sua vida de oração? Como que vai a sua leitura bíblica? Se um obreiro diz, pastor, eu estou orando muito pouco, a primeira coisa eu falo, então mude os seus hábitos e encontre tempo para orar. Vai aumentando gradativamente, porque senão você não terá energia, não terá vitalidade para poder servir na igreja local. E a leitura bíblica, a mesma coisa. Porque muitas pessoas, irmãos, inclusive obreiros, inclusive pregadores, eles não pregam algo que Deus lhes fala. Eles ouvem mensagens de terceiro e plagiam a mensagem. E para piorar, ainda não dão nem a fonte na hora de pregar. Ou seja, é muito fácil eu pregar uma boa mensagem de um grande pregador. O mais difícil é eu ouvir de Deus aquela mensagem. Agora, como que eu ouvirei de Deus para pregar a outros, se eu, no meu particular, não ouço de Deus para mim? E aqui, irmãos, eu digo sem medo de errar, 90% ou 99% das mensagens nascem da vida de devoção de um crente. Quanto mais devotado ou quanto mais devocionais eu faço, mais eu ouço a Deus. E, naturalmente, eu terei algo a dar para os outros. Agora, eu ouço de Deus, como eu aprendi com Russell Shedd. Toda vez que eu leio a Bíblia, é como se Jesus estivesse do meu lado, falando comigo. Aí, então, é o meu momento em que ele fala comigo. O Eterno se comunica a mim e ao meu coração. Quando eu fecho a Bíblia e oro, agora é o meu momento de me dirigir a ele. Ou seja, é a comunhão do próprio Deus com o Filho e desse Filho com o Eterno. Diante dessa dinâmica, nasce o quê? Orientação espiritual. Nasce clareza, nasce sensibilidade, nasce discernimento. O mundo espiritual começa as vendas começam a cair e você começa a ter aquilo que chamamos de revelação no sentido mais simples, porque, por exemplo, até a própria palavra apocalipse, que é revelação, é tirar o véu. Você começa a enxergar as coisas. Um crente que ora e um crente que lê a Bíblia, ele começa a entender Deus melhor, o mundo espiritual e até mesmo o arqui-inimigo, e a si próprio. Ou seja, ele começa a ter orientação espiritual. Ele começa a entender agora a vida, não na perspectiva humana, mas ele tem sobre ele agora os óculos de Deus e ele enxerga o que ele não enxergava. Isso tudo no âmbito pessoal. E quando eu amadureço esse lado pessoal, eu potencializo. E potencializando ele, eu posso então servir. Aí sim tem sentido as três retas. Porque aí sim, quando eu for pregar um sermão, eu já estou abundantemente nutrindo o quê? Esse ângulo do quê? Da Bíblia, da oração. Quando eu vou dar uma aula, essa aula não é só mais uma aula catedrática, essa aula já está regada do quê? Dessa questão da importância desse ângulo. E quando eu vou para a parte mais técnica e administrativa, a mesma coisa. Por isso, o que importa para a vida de um ministro são os ângulos, meus irmãos. São esses ângulos. Guardem isso, meus irmãos. Aqui muda tudo na vida de um cristão. Tá bom? Quanto mais de um pastor. Tá bom, meus irmãos? Gostaram dessa ideia? Gostei, sim.
Fantástica. É interessante porque, assim, existe aquela questão frontal, né, que todos veem, e existem os bastidores. E aí, eventualmente, o ministro, o pregador, o pastor, ele eventualmente se forma no bastidor, né? É onde, de fato, o relacionamento dele com Cristo acontece, é onde ele consegue ter ombros maiores, costas mais largas para o crescimento e desenvolvimento dentro do corpo de Cristo. Exatamente, pastor. Pastor, nós nos perdemos muito nessa questão, porque, infelizmente, quando nós tratamos dessas questões de Eugene Peterson, essas questões, elas são íntimas e pessoais. Elas não são performáticas. Elas são ocultas, sigilosas. Elas vão ter um desdobramento público. Mas é muito fácil nós irmos para o lado religioso apenas, o lado performático apenas. E aqui onde entra uma divisão muito grande, eu posso ser um excelente professor no ginásio, no colégio, na universidade, eu posso ser um líder muito proeminente no mercado de trabalho, eu posso ser um orador muito brilhante entre os juristas, entre os advogados, eu posso ser uma pessoa que tem carisma diante das pessoas, mas quando nós vamos para a igreja, nós achamos que essas mesmas coisas se coadunam com a igreja e não é verdade, porque lá na igreja, só isso não basta. Porque lá não é uma empresa, lá não é uma faculdade, lá não é uma escola. Lá é algo que emana de Deus. Então, na realidade, nós muitas vezes nos enganamos e aqui, quando a gente para avaliar, para pensar, e aqui, por isso que eu falo para vocês, leiam o que vocês puderem de Eugene Peterson, porque ele vai nos fazer refletir dessa forma, ele vai nos fazer enxergar aquilo que estava com véus. Nós sabemos que tem algo além, mas a gente não consegue vislumbrar o que é. Está subjacente. E na hora que a gente começa a caminhar com homens de Deus assim e aprender, nós crescemos. E por isso que eu falo que, e eu vou até ler aqui essa apostila e vou fazer uma leitura também de uma frase que eu concluo, inclusive, essa parte da vocação, porque casa-se muito bem esse momento. Né? E eu quero até dar alguns testemunhos, e vocês com certeza já ouviram que pastores que naufragaram na fé, ou missionários, a primeira coisa que eles pararam de fazer foram parar de orar, ou parar de ler a Bíblia, ou parar de seguir as orientações espirituais. Quando uma pessoa começa a maquiar isso e começa a negligenciar a sua vida devocional, mais cedo ou mais tarde ela não vai ter energia. Mesmo que ela se torne uma pessoa que suba ali num púlpito e que traga uma boa mensagem, que ela é aplaudida pelas pessoas, mais cedo ou mais tarde, tudo vai ruir. Porque aquilo está sendo algo apenas performático. E percebam, hoje, como a nossa igreja ama um ministro performático. E aqui é onde entra o perigo de sermos apenas performáticos, tá bom? Então vamos ler essa frase aqui. Tomé, com a última frase, né, termina aqui, ó, se... Tá vendo? Se estiverem, porém, separadas dos ângulos... Não? Isso. Pode ler. Se estiverem... Se estiverem, porém, separadas dos ângulos, ou forem construídas ao acaso, não formarão um triângulo. Se desconectarmos o trabalho pastoral das ações angulares, os atos de atenção a Deus em seu relacionamento comigo, com Israel, com a igreja e com as outras pessoas, não terá mais a sua forma definida por Deus, o que confere integridade e forma ao trabalho diário de pastores é trabalhar os ângulos. Se estes estiverem corretos, desenhar as linhas entre eles será tarefa simples. Mas se não cuidarmos deles ou dispensarmos, podemos esforçar-nos para desenhar linhas bem retas, mas jamais teremos um triângulo, ou seja,
no ministério pastoral. Ficou claro, meus irmãos, essa orientação de Eugênio Peterson? Tudo bem até aí? Deixa eu ler mais um parágrafo aqui dele. Existem... Aqui, ó. Leia para... sobre essa frase que o Tomé acabou de ler. Tudo bem? Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? Não. Meus irmãos, compreender isso é compreender algo maravilhoso. Deixa eu contar aqui um testemunho bem breve, antes de lermos esse último parágrafo. O pastor Bill Hybel estava numa mesa, num restaurante, conversando com um pastor, e aquele pastor estava aos frangalhos, falando da sua vida, falando dos seus erros e o porquê ele caiu. E ali estava se rasgando diante do Bill Hybel, e o pastor Bill Hybel perguntou para ele: o que houve, meu irmão? Por que você chegou onde chegou? E o pastor disse a ele: pastor, eu comecei a me permitir ser cobrado demais pelos irmãos da igreja, pelas tarefas, e nesse frenesi de fazer as coisas para agradar as pessoas, eu fui entrando num estilo de vida muito automático, e parei de cuidar da minha vida pessoal, parei de cuidar da minha vida com Deus, dos meus momentos de oração, e quando fui ver, eu estava ali sendo mais um profissional, mas eu não estava tendo prazer nenhum por nada do que eu fazia. E ali, quando eu fui ver, eu estava querendo outras coisas para me satisfazer. Foi quando eu busquei alguns atalhos para me preencher. Foi quando eu pequei, foi quando eu acabei com a minha vida. Nessa fala parece besteira, meus irmãos, mas nós teremos momentos que a gente vai precisar dar uma pausa para reconstruir a nossa vida. Lembram que na matéria de psicologia pastoral, nós dividimos ela em 2 blocos: o autocuidado e o cuidado dos outros. Quando eu não consigo cuidar de mim, como eu cuidarei de alguém? Quando eu não consigo ter um período de oração, e aqui, meus irmãos, eu não quero rotular que você tem que orar meia hora, 1 hora. Eu quero dizer, você tem que orar todos os dias. Uma oração, de fato, que chega diante de Deus. Pode ser uma oração de 5 minutos, de 10, pode ser uma oração de meia hora, pode. Mais do que você orar muito tempo, é saber que você está falando com Deus. E aqui também a réplica vai para a leitura. Quantas vezes na vida aprendemos que nós temos que ler muito? E eu até digo para vocês, meus irmãos, eu até, na minha opinião, eu acho que nós temos que ler bem. Não ler muito. Ler muito é ótimo, desde que você esteja lendo bem. Por que eu digo isso, irmãos? Quantas foram as vezes na minha vida que eu parei num versículo por semanas? Aquele versículo não saía do meu coração de dia, de noite, na madrugada, no outro dia. E aí, muitas vezes, eu até me cobrava, falei, não, vou ler outras coisas. Lia outras passagens da Bíblia, mas voltava para ele. E quanto Deus tem falado comigo sobre essas coisas. Então, assim, muitas vezes a gente lê muito, mas não lê com qualidade. E aí fica essa fala, mais do que ler muito, é ler bem, é ler correto, é dissecar. Então, guardem isso, irmãos. Não percam isso de vista. E essa questão da orientação espiritual, também, o que seria a orientação espiritual? Se não poder sentir os toques do Espírito Santo, de acordo com o dom que ele nos deu, de acordo com a vontade dele. Porque teremos momentos na nossa vida que a gente, de fato, como eu disse, vai precisar dar uma pausa. Em outros momentos, nós precisamos o oposto, precisamos acelerar. Estamos muito lerdos, estamos muito parados, estamos muito gordos, cheios de informações e poucas obras. Então, ser essa pessoa que distingue do Espírito Santo, que entende a voz de Deus, ora ouvindo diretamente de Deus, ora ouvindo do seu líder, ora entendendo a vida, ouvindo de Deus por meio das circunstâncias humanas. Então, saber discernir isso vai fazer com que esse triângulo tenha
elos e tem essas conexões com as retas. E aí tudo vai ter sentido de acordo com o dom que você tem. Porque aqueles que não têm o dom de ser pastores ou missionários ou evangelistas, eles terão esse triângulo dentro dos seus dons. Não importa qual é o seu dom, você verá que no exercício do seu dom, você verá uma certa semelhança nessa a analogia da trigonometria. Por exemplo, o irmão que recebeu o dom de ser misericordioso, ele precisa de exercitar a misericórdia. O irmão que recebeu o dom de ser generoso, ele precisará exercer essa generosidade. O irmão que recebeu o dom de intercessão, de oração, ele precisa também estar dentro dessas performances também, entendeu, irmãos? Indiferente do dom que você tem. Porque, por exemplo, se você é músico, por exemplo, não importa se é músico, e daí? Se só basta tocar bem, só basta cantar bem, e essa é uma das retas. E aonde está a oração? Aonde está a leitura da Bíblia? Aonde está a orientação espiritual? Porque muitas vezes eu estou ensaiando bastante, eu estou pessoalmente tirando o louvor, me dedicando durante a semana, depois eu vou para a igreja, ensaio de fato lá na igreja, participo dos cultos, não perco um culto, mas eu não tenho vida de Deus em mim, porque eu não leio, não oro, não busco a presença do Senhor, ou seja, eu deixo a desejar. Estão entendendo? Essa parte, irmãos, esse livro é uma pérola, tá bom? E aqui, Tomé, leia para nós, existem 3 atividades pastorais básicas, por favor. Existem 3 atividades pastorais básicas, tão críticas que determinam a forma de todas as outras: oração, leitura da Bíblia e orientação espiritual. Além de básicas, essas tarefas são silenciosas, não chamam a atenção, de modo que muitas vezes são negligenciadas no trabalho pastoral. Tão cheio de urgências, ninguém nos incita a nos apegarmos a elas. É possível satisfazer aqueles que julgam nossa competência ou pagam nosso salário sem sermos diligentes ou habilidosos nelas, já que quase ninguém percebe se cumprimos esses 3 atos no ministério, e só ocasionalmente nos perguntam se os executamos. É comum nos descuidarmos. Até aí. Então, meus irmãos, tomem cuidado. Não, pode ler essa outra frase. As 3 atividades são compostas por atos que envolvem atenção. Ao orar, posto-me perante Deus, atento a Ele. Ao ler as Escrituras, presto atenção ao que Deus falou e como agiu durante 2 milênios, primeiro em Israel e depois em Cristo. Ao orientar alguém espiritualmente, fico atento ao que está fazendo na vida daquela pessoa que se encontra diante de mim. Ou seja, e aí vai além a... Obrigado, viu, Tomé? Tá bom, meus irmãos, fica aqui só uma pincelada, nós poderíamos trabalhar muito sobre esse livro, mas aqui só essa breve introdução do material e essas diretrizes, essas analogias, elas nos servem demais para que a gente possa tomar cuidado. E agora, para eu concluir esse módulo e fechar essa aula para a gente ir para o intervalo, responda no coração. Como que vai a sua vida de oração? Como que vai a sua vida de leitura bíblica? E como vai a sua vida de orientação espiritual? Ao responder que você está no caminho, eu não tenho dúvida que você vai ter experiências com Deus maravilhosas e se sentirá um instrumento de Deus, começando com você mesmo. Se a resposta que o irmão der, você como nosso aluno, for, pastor, eu estou precisando mudar, então mude sim. Arrume tempo e se reorganize, porque será a partir daí que tudo fará sentido. E se você está dizendo, né, pastor, eu estou bem, graças a Deus eu estou numa constância, eu digo, continue, porque você vai a cada dia potencializar a sua experiência com Deus, naquilo que Ele te der para fazer, e eu não tenho dúvida que
você será abençoado e abençoará muitas outras pessoas. Porque, irmãos, nós não estamos num projeto performático ou profissional. Nós fomos separados para estar com ele. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, eu quero até concluir lendo esse texto, que eu amo, quando ele separa os apóstolos, ele faz um convite aos apóstolos, e eu amo essa expressão, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13. Olha só, ser um discípulo de Jesus é isso. É mais do que uma tarefa, é mais do que um trabalho, é mais do que uma performance, é mais do que uma pregação, é mais do que um ensino, é mais do que uma administração. Até porque qualquer um pode fazer essas coisas. Ser um discípulo de Jesus, e principalmente o ministro do Evangelho, é isso. Marcos 3:13 em diante. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Ou seja, ele só chama quem ele quer. Vírgula. Os quais vieram para junto dele. Os chamados que ele quer se ajuntam a ele. Prestem bastante atenção nas palavras. Se juntam a ele, se unem a ele. Versículo 14. Escolheu 12, designando os apóstolos, vírgula, para que estivessem com ele, vírgula, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônio. Estes são os 12 que ele escolheu, 2 pontos, e aí vem o nome dos 12 apóstolos. Guardem essas palavras que denotam relacionamento, que denotam intimidade, que denotam comunhão. Ser um ministro é viver com Cristo e estar com ele o tempo todo. E por essa razão, por recebermos dele, podemos ser bênção para nós e bênção para muitos. Aí tem sentido ser um ministro, tem sentido ser um pastor, porque, de fato, a gente está nas entrelinhas, ou seja, nós estamos ali nos ângulos, preenchendo as lacunas. Ora ele falando conosco, ora nós falando com ele, e em todo momento sendo orientado por ele. Tá bom, meus irmãos? Eu deixo aqui, né, essa parte. Eu queria ter gastado menos tempo, mas, como eu disse, as nossas aulas são vivas. Eu fiz uma síntese do livro de Eugene Peterson. Eu quero acreditar que essa aula, se bem compreendida por você, vai fazer a diferença para a tua vida toda, onde quer que você esteja. Como um cristão, como um membro, como um obreiro e principalmente como um ministro. E a minha oração, irmãos, é sempre essa por mim. Senhor, me ajuda a estar diante da tua presença e a se alimentar do Senhor, né? Porque certa ocasião eu até preguei, né, uma mensagem, e nessa mensagem eu falava que Jesus, ele é a árvore da vida. E a palavra de Deus são as folhas dessa árvore da vida, né? Podem ver que na Nova Jerusalém ali haverá um rio e a árvore da vida terão árvores plantadas em que as pessoas pegarão as folhas dessas árvores para serem curas. E podem ver que nós, irmãos, né, fazemos partes da história de Deus de uma forma bem parecida também. Jesus é a grande árvore da vida. A palavra dele, cada folha da Bíblia Sagrada, são as folhas e os frutos dessa árvore da vida. Quem dele se alimenta, por ele vive. E dessa forma, podemos ser bênção, né? Porque podem ver que nós nos tornamos o quê? Perfumes de Cristo nessa terra. Nós exalamos, não é a nossa virtude, é a virtude dele. Por quê? Porque nos alimentamos dele, vivemos para ele. Que Deus nos ajude nessa caminhada, tá bom, meus irmãos? Que sejamos, né, perfumes de Cristo, que sejamos instrumentos de Deus, onde quer que estejamos, tá bom? Vamos para o nosso intervalo?
Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou parar aqui nossa gravação, tá bom? Com um pouco maior aqui esse primeiro bloco, mas não tem problema.